O FIB Sports está de volta, estamos na área. Algumas pessoas eu brinco, né? Que demorou para conseguir trazer aqui no nosso FIB Sports, que eu queria há muito tempo conversar, fazer aquela resenha com ele. Eu vou falar para vocês, meus amigos, minhas amigas, esse demorou, mas chegou o dia. Estamos aqui com Vanderlei Mazzucchini Júnior. O Vanderlei, craque de basquete, que jogadorzaço que foi o Vanderlei, e hoje gestor do Bauru Basquete. Prazer, Vanderlei, obrigado, viu, por ter vindo aqui no nosso FIB Sports bater essa resenha com a gente aí. Obrigado, Du, obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Na FIB, que eu também me sinto em casa, a gente bater um papo aí de basquete. Vamos falar muito de basquete, Vanderlei, e eu quero começar falando da tua carreira, que foi espetacular no basquete, e eu sempre brinco que toda criança, acho que não sei se foi o teu caso, porque eu já vou perguntar de saída isso, toda criança sonha primeiro em ser jogador de futebol, né? Você teve esses sonhos desde moleque, você falou, não, quero basquete, vou jogar basquete. Como é que foi isso pro Vanderlei? Não, no começo, óbvio que era futebol, né? Na rua, eu morava num bairro que chama Cidade Ademar, em São Paulo. É um bairro bem afastado, então a gente vivia na rua e vivia jogando bola, né? E aí, com 10, 11 anos, aí sim, um professor de educação física viu que eu levava um pouco de jeito, tinha um pouco de tamanho. E já tinha altura diferente, né? Já era um pouquinho maior, não tanto, porque eu demorei um pouquinho para me desenvolver, mas já era um pouco maior do que a maioria. E esse professor me encaminhou para o Sírio. Sírio Libanês. Um clube muito tradicional no basquete de São Paulo, né, na época, isso em 1982. O Vanderlei é de 72. Então, com 10 anos, estava no Sírio. O Sírio que era do Marquinhos, que era do Marcel. O Sírio era um gigante do basquete brasileiro. Certeza. E aí, desde pequenininho, a gente já começou a conviver com essas feras. A gente tinha aqueles campeonatos mundiais na época. O Sírio foi campeão mundial nessa época aí, né? Em 78, 79. 79, no Ibirapuera. Então, mas tinha muita tradição, né? Esses campeonatos em São Paulo, no Brasil. E no Ibirapuera lotava completamente. E aí você com 10 anos já se viu jogando basquete no Sírio. E mudou a tua vida também, né? Saiu já cedo para jogar um esporte. E aí dos 10 até os 14 eu fiquei no Monte Líbano. Aí com 14 anos por uma situação no Sírio, de associados, ou uma coisa dessa, eu fui para São Bernardo com a Thelma, que é uma técnica de base muito tradicional no basquete até hoje. Hoje ela é técnica do Pinheiros, hoje ela é técnica do meu sobrinho, depois de 40 anos ela é técnica do meu sobrinho. Coisa espetacular. Que é o Sub-15 do Pinheiros. E essa mulher teve uma importância bastante grande. A Thelma nessa situação toda, porque depois de 2 anos ela foi convidada para ir para o Monte Líbano, como treinadora de base, e me levou ao Monte Líbano, e já nesse primeiro ano, com 17 anos, eu já entrei na equipe adulta do Monte Líbano. Foi o teu primeiro, então, você começa no Sírio, passa esses 2 anos em São Bernardo, e aí você vai pela primeira vez no profissional com o Monte Líbano. A Thelma me levou para as categorias de base. Eu não me recordo muito bem se foi no primeiro mês, no segundo mês. O Edivar Simões, na época, que era o treinador do adulto. Estava bem. Já me levou para o adulto, e a partir dali, com 17 anos, eu já estava incorporado à equipe adulta, e a carreira começou ali, né? Com 17 anos no Monte Líbano. Pô, 17 anos, isso é 88, né? 88, eu ia completar 18. Me fala uma coisa, por falar, já que estamos em 88, antes de falar um pouco da tua carreira, acho que todo mundo da minha idade, ou até um pouco mais novo, você que ainda estava jogando basquete, todo mundo se lembra onde estava naquele domingo de 87, que o Brasil ganha dos Estados Unidos em Indianápolis. Foi um marco no basquete, pouca gente sabe, mas o Dream Team começa aí, né? Nessa derrota. Você lembra onde você estava? Como é que você viu essa vitória? Lembro, eu estava na casa dos meus pais, era um domingo. Depois no meio tempo, eu fui para trás lá da casa jogar basquete com meu irmão, porque eu achei que ia perder. Porque estava perdendo de 20 pontos. E aí, quando a gente retornou, que faltava ali 10, não era quarto na época, era primeiro e segundo tempo. Era 20 minutos, né?
Aí o jogo já estava equilibrado e, como você falou, aquele jogo foi o marco, porque foi a partir dali que os Estados Unidos viu que realmente não dava mais participar das grandes competições sem os melhores, né? Com os universitários, né? E com aí, o time do... as equipes das outras seleções vinham equilibrando muito a parte física, que era a grande diferença, sempre foi a grande diferença dos americanos. E aí, a partir dali, começou a história dos americanos da NBA o Dream Team FIBA. Começa aí, né? Porque já em 92 eles perdem a 88 Olimpíada. E aí em 92 falaram, aqui não, irmão, vamos com o Dream Team. Isso aí. Mas aí você está jogando pelo Monte Líbano, começando a tua carreira. Fala um pouquinho da tua trajetória aí. E aí veio, com os 6, 7 primeiros anos de adulto, eu fiquei com o Edivar Simões. Eu fiquei no Monte Líbano, Sírio e Palmeiras com o Edivar Simões. Depois eu fui para Franca, depois de Franca foi Ribeirão Preto, depois de Ribeirão Preto, Flamengo, e eu vim para Bauru depois do Flamengo. Depois do Flamengo, o Zé Marta me ligou um dia, me perguntou... Grande Zé Marta, um grande abraço para ele era o diretor, né, na época do Bauru. Eu estava no Rio de Janeiro, ele me perguntou, ele falou um pouquinho do projeto, a gente já começava a ouvir um pouco do Bauru no basquete, que Bauru já tinha subido para a primeira. Aquele ano, se eu não me engano, ele já tinha ficado perto dos 4, quinto ou sexto. Que ano é isso, Vanderlei? Você lembra? Em 97. 97 para 98. Então, ali o Zé Marta me ligou. Eu não estava muito bem no Flamengo, as pessoas já sabiam, as pessoas do meio, né? E sempre gostei do interior de São Paulo. O Zé Marta, eu combinei com o Zé Marta um almoço no Rio de Janeiro e a gente fechou o contrato ali. Praticamente eu fechei com o Zé Marta. Na primeira conversa falou... Ele já estava pensando em montar uma equipe forte. Na época, ele já tinha me falado do Brasília. Quem ia ficar aqui era o Gema, o Mauri já iriam ficar. Então, iria montar... E o Gema era muito amigo seu já, não era? Muito amigo, como é até hoje. Até hoje, né? E aí eu já vi que era um time que a gente ia começar a brigar. Era um time que poderia ter. E o técnico era o Guerra, que era um cara que já tinha jogado comigo no Monte Líbano, já tinha jogado com ele em Franca, né? Ele sendo técnico pela primeira vez foi com a gente, comigo em Ribeirão Preto, então tinha uma afinidade bastante grande também com o Guerrinha. Então acertei o contrato vindo do Flamengo para Bauru. E Bauru foi o lugar, eu nunca escondi isso, foi o lugar que eu mais gostei de jogar. Né? Eu joguei 3 anos aqui, foi o lugar onde... Conquistas espetaculares, sim, né? O time, a gente foi campeão paulista, campeão brasileiro. Então, assim, foi uma equipe, uma cidade em que eu fiz muitos amigos, né? E para Bauru, essa conquista... Paulista, sim, mas a conquista do brasileiro, eu lembro que foi um negócio espetacular, né, cara? Porque era muito longe da gente aqui, né? Bom, quem tinha tradição, além dos clubes de São Paulo, o Flamengo, mas era Franca, né? Sim. A hora que Bauru aparece nesse cenário, pô, foi um negócio espetacular, né? Foi a primeira vez que Bauru realmente se colocou no cenário nacional, né? Era uma equipe boa, era uma equipe onde tinha um americano muito bom, que era o Jeff, que era um cara... excepcional, a gente tinha o Brasília e o Josuel, que eram 2 pivôs bons, mas tinha um armador que ainda era relativamente novo, né? O Leandrinho ainda estava se posicionando, tal. Então era uma equipe boa, porém estava muito longe de ser uma das candidatas ao título. Ao título, né? Ninguém imaginava então, isso, né? Deu tudo muito certo, foi um ano realmente que marcou para todo mundo. Você deve ter jogado com todo mundo aí, né? Do teu começo, você enfrentou os grandes nomes do basquete da década de 80, com certeza, né? Quem foi o que mais te chamou a atenção, aquele cara que você jogando, às vezes você se via até esquecendo de jogar e falando, cara, que fenômeno que é esse cara. Eu gostava muito, acho que ele nem sabe disso, era o Paulinho Vilas Boas na época, né? Cara, jogador craque, né? Era... habilidoso essa geração demais. Da idade do Guerrinha, que era Guerrinha, Mauri, Paulinho, Oscar, Marcel, Gerson, Israel, era uma geração realmente acima da média. Muito acima da média. Foi uma geração que conseguiu brigar com Iugoslávia, Rússia, então eram caras muito bons, tanto fisicamente quanto tecnicamente. E eu adorava ver o Paulinho Vilas Boas, né? Era um craque, era um cara que... não suava jogando, mas dominava tudo. Tinha uma habilidade, né? Dominava tudo. Então, o Paulinho foi um cara realmente que eu Daquele me você olhava e quando ia jogar contra, não dormia direito, porque era um cara que realmente era um cara muito difícil de marcar. Uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, que me interessa muito. Quando, muitas vezes você coloca um time, isso não só no basquete, em qualquer esporte, você monta um time com um monte de craque e não dá certo, né? Quando montou-se esse Bauru que você falou, pô, Leandrinho começando, mas
quem via ele no começo já sabia que Ia se ele tornar era um diferenciado. jogador diferente, Já, com né? certeza, com Às vezes certeza. no olhar você fala, pô, esse moleque vai ser muito bom. Você chegando, Josuel, o próprio Brasília. Tem um momento que você olha pro time, olha e fala, cara, acho que vai da liga. Como é que é isso? Como é que é? Isso Tanto para o bem quanto para o mal. É. Você percebe. É a tal da liga que fala, né? Esse time deu liga, esse time não deu liga. Encaixou o encaixe, né? É meio subjetivo isso, a gente nunca sabe. A gente, quando vai montar um elenco, quando vai montar um time, hoje como gestor, como diretor, a gente consegue visualizar um pouquinho mais isso, como é feito, né? Como é que vai ser? Mas a gente entende as características de um jogador que combina, porque, por exemplo, eu adorava jogar com o Jeff. As características combinavam, Batiam, né? Eu era um cara que se infiltrava mais, que saía mais para o contra-ataque. Ele já é um cara muito mais técnico do que eu, com outra característica, que isso um completa o outro e potencializa o que o outro tem de melhor. Exatamente. Então isso é fundamental na montagem. Só que quando você monta, você não tem certeza se isso vai dar certo dentro da quadra, né? Então você tem um tempo para esperar. Essa equipe do Bauru, quando terminou o primeiro turno, eu lembro que eu tive uma conversa com o Guerra, um jantar, acho que foi em Mogi das Cruzes, o último após um jogo e tal, e a gente já entendia que a gente ia brigar. Já tinha A gente não tinha certeza que ia ser campeão, mas ali a gente já tinha entrado na briga para ser um dos candidatos. Então, quando terminou o primeiro turno, a gente já entendia pela forma de jogar. Vanderlei, eu acho que você sempre foi um jogador muito inteligente, né? Muito conseguir enxergar o jogo. Porque tem gente que é craque e tal, mas taticamente não é. Tecnicamente ele sobe, mas taticamente não é tudo. E eu acho que você taticamente representou muito em todas as equipes. Eu acho que isso é uma característica sua, né? Essa liga, esse entendimento, que nem você falou, você conversa muito com o técnico, vem do time todo ou às vezes um pega e o outro vai no embalo? De um ou de outro. A maioria nem entende o que está acontecendo. Só vai pro jogo. O que você falou, tem gente que é tão bom tecnicamente que às vezes não precisa nem disso. Então, é muito da personalidade e característica de cada um. Realmente, como você falou, o meu jeito de jogar, eu precisava ser inteligente, né? Porque tecnicamente eu era um cara muito limitado. Pô, isso é para chegar onde eu cheguei. Pô, mas tecnicamente, aí você dentro do jogador que eu me tornei, a minha técnica era muito abaixo do que eu representei como jogador. Então eu tinha que taticamente infinitamente melhor taticamente do que tecnicamente. E faz uma baita diferença, né? Como eu te falei, aí você pega o Leandrinho, que na época tecnicamente e fisicamente já era bom. Então isso vai se completando, isso vai criando uma situação. Nesse time também tem um cara muito pouco falado, que era o Raul na época, que teve uma importância gigantesca nesse time, porque ele soube abrir mão da titularidade. Da titularidade não dele, só titularidade, mas espaço dele. Do protagonismo. Porque o Leandrinho vinha chegando e ele pedindo passagem. E ele soube ficar numa situação onde não criou nenhum clima, porque um cara desse como o Raul podia atrapalhar tudo. E assim, uma coisa que acontece disso, põe o trabalho todo a perder. E põe mesmo, né, Vanderlei? Com certeza. E assim, o Raul foi um cara muito inteligente, com uma personalidade, de uma grandeza, de abrir mão disso e ver que o Leandrinho realmente é como a gente falou. O Leandrinho a gente já sabia que era um cara muito diferente. Era uma força da natureza, né, cara? Era um negócio. A gente já entendia que era um cara que iria conquistar o que ele conquistou, né? Perfeito. E já que falou de clube, chegou nesse título brasileiro na época, Tilibra Copimax, né? Era isso aí. Bauru, Tilibra, era Tilibra Copimax, ficou marcado. Essa camisa é histórica, todo mundo, muita gente guarda, certeza. Sensacional. E fala para mim, aí a emoção, lógico que não tem como falar, de jogar por uma seleção brasileira, que acho que quando você começa qualquer esporte, o teu sonho, o ápice do atleta é vestir a camisa do seu país, né? E na época, pra gente que jogava, diferente de hoje, né? Os meninos que estão começando hoje, o sonho é ir para a NBA, que ficou uma coisa muito mais aberta. Tal. Na nossa época, é como a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, a NBA era muito distante da gente, né? A NBA era muito fechada, não tinha... Você tinha ali 3 ou 4 europeus da Iugoslávia, top dos tops, que estavam na NBA e mesmo assim não conseguiam jogar na NBA, né? Então o sonho nosso realmente era a seleção brasileira, né? Então, desde a base, né? Eu jogo na seleção brasileira desde o sub-15. Eu joguei o Mundial Juvenil, joguei Mundial Sub-22, joguei Mundial Adulto. Então aquilo fazia parte da... Você joga o Mundial de 2002. 2002, né? O de 98, como o de 96 eu fui cortado. De 98 no Mundial eu tive uma torção de pé,
em Ribeirão Preto, Dói, na final com Franca, e acabei infiltrando muito o pé. A gente, na época, fazia muito isso. Então, quando eu cheguei para o Mundial, lá eu já estava na Grécia, numa conversa minha com o médico e com o Hélio Rubens, que era o técnico na época, eu realmente sentei com eles e falei que não tinha condição, porque eu ia realmente atrapalhar, meu pé inchava demais e tal. Então, a seleção fazia muito parte da gente, né? Era um sonho desde criança e que desde muito cedo a seleção fez parte da minha vida, desde as seleções de base, passando por todos esses caminhos aí até chegar na seleção adulta. Você sempre me pareceu um jogador, não sei se a palavra exata é essa, sempre eu lembro de você jogando, me pareceu um jogador mais frio, não sei se é frio a palavra, mas tranquilo talvez, né? Porque tem muita gente que a gente sente que na hora treme ou... É mais emocional também, né? E o esporte, ele é muito emocional. Eu costumo brincar sempre que o americano, ele desde molequinho, dá mais 5, 6, 7 anos, ele pega a bola e ele arremessa todo dia, todo dia. A hora que ele tiver que fazer no high school, na universidade, na NBA, ele vai acertar. Dá a bola aqui que eu vou arremessar e vou acertar, porque ele treina desde sempre. Mas o latino, o brasileiro, tem muitos momentos que eu acho que ele sabe fazer, mas o emocional, não é a tremedeira, mas... É o emocional mesmo, né? Atrapalha, E você sentia isso, cara? Tinha jogador, não vamos citar nomes, mas tinha jogador, acho que você sempre foi um cara mais tranquilo, mais razão e tal. Você sentia um jogador que era muito bom, mas na hora dava essa... Muito. Isso tem muito, né, Edu? É como eu falei, eu desenvolvi, eu acabei me tornando um jogador acima do que eu falo tecnicamente, muito por causa dessas características. Do mental, tática, né? Quanto mental, né? Então, eu tive que desenvolver isso. E realmente não sinto muita emoção no jogo. Isso é uma personalidade minha. Então, na eu estou sempre não era pensando... muito valorizado isso, era? Acho que... Não era. Não. É seu isso, né? Você nem sabia porque você estava fazendo isso, né? Então, esse tipo de desenvolver, eu sempre pensei muito mecanicamente nas coisas. Então, eu brinco com o jogador que quando eu ia bater o lance livre, eu ia pensando que eu ia bater 4 vezes a bola no chão, eu ia esticar meu cotovelo e ia quebrar minha munheca. Isso é uma coisa que tá... Era mecânico, isso no lance livre, do primeiro minuto ao último minuto do jogo, era o mesmo pensamento. Então, isso me deixava tranquilo em relação ao que estava se passando em torno. Então, esse pensamento mecânico era em tudo. Então, eu estava pensando, puta, agora eu vou ter que sair para o contra-ataque porque eu vou fazer a cesta. Então, essa coisa de pensar mecanicamente me ajudava demais. Isso foi uma coisa minha, não foi nada forçado. Não tinha nada Hoje, estudado. com tudo que tem de psicólogo, de coisa emocional, de coach, da gente ver que, sem querer, isso me fez tornar um jogador, favoreceu porque muito. Me favoreceu demais. Porque se eu não tivesse essas qualidades, com certeza eu não tinha me tornado um jogador do jeito que eu me tornei. Te dar exemplo. Então, por exemplo, o meu irmão, a gente brinca que muito melhor do que eu. Então, se eu for brincar no 21, hoje... não tem Se eu for brincar hoje... Por isso que eu não brinco de basquete com ninguém hoje. Porque é o que falou, tecnicamente é mais fraco. E é legal o atleta reconhecer o limite dele, né? Onde ele pode crescer e o que isso vai trazer, né? Fundamental. É fundamental, porque assim, e saber aonde que ele não consegue melhorar. Porque tem qualidades técnicas que, independente se você vai conseguir treinar muito ou não, você nunca vai fazer com excelência aquilo lá. Porque você não nasceu com aquela qualidade para fazer com excelência aquela forma. Então, você esconder os seus defeitos, talvez essa seja uma das maiores características e qualidades de qualquer atleta. Isso é importante pra caramba. É óbvio. A gente tem o Michael Jordan, aí é um negócio muito diferente de tudo. Agora, na grande massa, onde que a maioria dos atletas de alto nível vive, para você ser um ótimo jogador, a situação de você esconder os seus defeitos e potencializar as suas qualidades é o fundamental. Você falou do arremesso, de bater as 4 vezes, é a respiradinha da Hortência, né? É isso. É aquela parada. Provavelmente ninguém falou isso para ela na época. Foi dela desde Catanduva, né? É isso. Eu via a Hortência jogar aqui em Bauru, o BTC tinha um timaço de basquete. Sempre teve. De feminino, né? Sempre teve. E eu vi ela jogar aqui em Bauru com 13 anos de idade, eu nunca me esqueço. E eu tenho tio, família lá em Catanduva. E eu falei, vem uma menina jogar aqui, tava toda... Essa é uma extra classe, né? As jogadoras do Bauru Tênis Clube eram de seleções brasileiras, Vânia, a Suzete, era um time... Essa menina, na hora que ela chegou, falou, cara, não é possível, ela não tem 13 anos. E tinha, porque às vezes você vê um
principalmente no masculino, um cara mais novo, mas que se fala, esse cara não tem 16, 17, já é homem formado. Ela não, ela tinha uma menina. Ela tinha 13 anos. Ela acabou com o jogo para essa menina, vai ser um negócio, não tinha como errar, né? Não tinha como errar. A Hortência foi a melhor jogadora do mundo em algum momento ali, em muito tempo na época dela, era a melhor jogadora do mundo. É uma jogadora muito diferente, mas é como você falou, partia muito da gente na época, né? Hoje a gente tem mais Hoje tem todo um trabalho, informação. Tem tudo, né? Você era do jogador que treinava muito, muito, para poder, essa mecânica que você fala, de arremesso, de treinamento, o Oscar fala que ele a mão santa, nada disso. Parava de treinar, a namorada dele, que depois virou esposa, ficava jogando 100 bolas, 1000 bolas. Mais do que qualquer um, com certeza. A gente treinava bastante, né? A minha geração era uma geração ainda que se treinava, a gente ficava muito na quadra. Até porque a gente não tinha nada fora da quadra para fazer. Não tinha então internet, você não tinha televisão quase em casa, então você, quando você ia treinar 8h30 da manhã, voltava meio-dia. Aí quando dava 4 horas da tarde, você já tinha dormido, você já tinha feito o que tinha que fazer, você estava louco para sair de casa e ia para a quadra treinar. Então, a gente treinou muito. Só se transmitia a final da NBA e olha lá, né? É isso, hoje é a temporada inteira, é campeonato europeu, NBB. Se você quiser ficar em casa, você assiste o que você quiser. É isso. Então, vendo todo mundo a jogar. gente treinava e a minha geração treinou bastante, era uma geração que treinava. E você muito. mais assim, até pela tua maneira como você encarou o basquete, você acabou de falar aqui, eu acho que você treinava até mais, né? Porque você sabia... Eu fui o cara que treinei bastante, né? Treinei bastante, com certeza. Poderia ter sido com muito mais qualidade, óbvio. Então, a gente, principalmente fisicamente, eu sou da época ainda que às vezes a gente corria 8 quilômetros para se condicionar, quando na verdade o basquete não é isso. Totalmente o contrário. Então, para você ver como a gente Tudo foi mudou. Atrasado e como isso evoluiu nos últimos anos, né? E as informações não chegavam, né, o Vanderlei? Não tinha... Pô, nós estamos correndo errado, nós estamos treinando errado. Porque a mecânica não é essa. Porque é o que eu falo, a gente treinava muito, mas a minha geração treinou muito errado. A gente ainda tinha muito pouca informação. Como eu te falei, a gente no basquete, você correr 8, 10 quilômetros... Desnecessário, né? É desnecessário, não tem o porquê. Então isso foi no final de carreira que você começou... Comecei a ter preparadores físicos, como começou a ter treinadores para começar a direcionar esse caminho. Que não era isso. E aí, a mesma coisa, a gente ainda já com mais de 30 anos, cheio já de preconceitos quanto a isso. É o que você falou, né? A mecânica já está guardada na mente. A gente já estava muito guardado. Né? Então, para você ver como o Brasil sempre realmente estava um passo atrás nessa situação. E como essa geração do Oscar, ela foi uma geração realmente acima um pouco do tempo dela. Não, inclusive mudou até a forma de jogo da seleção brasileira, né? Que a hora que o Oscar e o Marcel chegam arremessando de tudo que é lugar da quadra, mudou a maneira como jogava-se muito com pivô, muito dentro do garrafão. Eles hoje, mudaram. Como isso tá moderno, né? Porque hoje se joga muito assim. Não, né? só assim praticamente. Você vê NBA, hoje até os caras reclamam. Chutando 30, 40 chutes de 3 por jogo. Aí, e pivô saindo para arremessar. Aberto, todo mundo sabendo todo mundo arremessar. Jogando em todas as posições. Eu tenho que te perguntar. Eu vou tirar o Michael Jordan, não vou colocar o Michael Jordan, tá? Qual o melhor que você já viu jogar? Fora o Michael Jordan, o LeBron James. LeBron James, né? É um absurdo também. É um absurdo. Brasileiro. Eu não tem como não ser o Oscar. Não tem, né? A gente entende, às vezes tem gente aqui no Brasil que lembra dele quando ele voltou da Itália e tal, mas, cara, o Oscar que ele fez em Olimpíada. E o que ele jogava internacionalmente não teve, que eu vi, óbvio, teve Vlamir, Amauri. Essa então, geração assim, esses caras me falam que eles foram monstros, né? Num outro basquetebol também. Mas eles eram monstros, mas eu não vi. Eu não... Não tem como não ser o Oscar. Dos que eu vi, hoje um brasileiro não chega perto do Oscar. E falando de você, eu quero que você me fale o teu jogo inesquecível, o teu jogo que você... Se tiver que... A famosa frase, se tiver que ir para uma ilha deserta, levar uma fita só com o jogo, que jogo que foi? Cara, teve alguns jogos, mas teve um jogo aqui contra o Vasco. Eu acho que era a quartas de final do Brasileiro talvez de 2002 mesmo, no ano que a gente foi campeão. Que foi campeão. Em que realmente foi um jogo que eu joguei demais. Demais, é um jogo que
eu lembro de algumas coisas, eu sou muito ruim de memória. Ah, é? Você não guarda as Eu não coisas? guardo nada, você me pediu algumas coisas, eu Verdade. tenho muito pouca coisa. Eu pedi um monte, eu falei, manda uma... Não tenho camiseta, eu não tenho medalha. Eu tenho nunca quis guardar nada? Então, eu vivia mudando, Deixou. Fui muito ruim com isso. Hoje eu tenho uma filha que às vezes eu tenho vontade até de mostrar e tenho pouca coisa. Tem pouca coisa. Não tenho jogos, então, que eu tenho... Jogos não tem mesmo. Não tenho mesmo. Na época também era mais difícil, né? Você sonha com jogo? Não. Não sonha? Não. Nunca mais joguei, quase. Não Nunca bato mais. basquete, não bato bola, não vou jogar de vez em quando. Também não sinto saudade. Um pouco também porque eu vivo muito no meio ainda. Claro, você está lá dentro, né? Porque eu parei de jogar para assumir uma situação na confederação. Logo depois. Eu era diretor técnico da confederação, fiquei 8 anos. E aí vim para Bauru para ficar um pouquinho longe do basquete. Para esquecer um pouco, mas não teve jeito. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto, é onde eu me sinto com capacidade para ajudar também. E esse jogo contra o Vasco nas quartas de final... Foi um jogo disparado, um dos melhores da vida. Que você fez. Com certeza. E é muito interessante você falar isso, porque a tua postura em quadra mostra isso mesmo, né? Você é tranquilo, né, cara? Independente de estar ganhando, perdendo. E você era tá assim ali... como atleta também. E você passa, você sempre passou isso. E muita gente às vezes confunde, né? Porque isso pode passar como o cara não tá nem aí. Sem compromisso, sem e não cara. Dessa. É uma... Não, você está pensando racionalmente. É uma característica. Óbvio que tem, como qualquer característica e personalidade, tem as coisas positivas e negativas. É o que eu falei, a gente só tem que pegar a nossa personalidade e potencializar o que a gente tem de positivo, tentar melhorar um pouco do negativo. Ajudar no que... E seguir, e ajudar, porque é o que você falou, vai ter aqueles que são mais emocionais, que são legais também. Que vibram mais. Que vibram e precisa ter isso. E é o que eu te falei, eu às vezes vejo o cara vibrar daquele jeito quando eu era jogador. Se eu fizesse daquele jeito, eu não ia conseguir jogar. Não é você, né? Não é. Você vai fugir do seu eu, né, cara? Então você tem que fazer o que realmente você faz bem. E que trajetória, que carreira teve Vanderlei Mazzucchini Júnior Vanderlei. Eu vou fazer um rápido intervalo, a gente vem com o nosso apoio cultural e a gente já volta. Não saia daí que o papo está muito bom. Vamos falar de Bauru Basquete, de Brasil nas Olimpíadas de Paris. Não saia daí, a gente já volta. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. E estamos de volta em FIB Esportes, aqui na sua TV FIB ou nas plataformas digitais, no YouTube, né, também da TV FIB. E eu tenho também a agradecer o meu apoio cultural, né? Quem está com o do Mauá de Esportes desde o começo. Um grande abraço para a rede LK de Poços, o Selquinho, o Gui, o Kiko, parceiros bons demais de primeira hora, o Iros Japanese Food, Celinho Cameu, toda a família lá. Para mim, disparado o melhor restaurante japonês que eu já tive a oportunidade de conhecer, bom demais. O Marcelo de Donato, um grande abraço, viu, pessoal do De Carta, Projetos Sustentáveis. BB Poker, o maior home game do Brasil, né? As figuras do Francis, o Haru, um abraço, meus amigos do BB Poker. Também está com a gente sempre a NB Esportes. Do meu primo Paulão, um abraço, viu, Paulão? Da minha prima Adriana, lá no Bauru Shopping, a NB Esportes. O BetCerto, seu site de apostas esportivas, né? Acredite em você. E para finalizar, não posso esquecer, só falta um sempre, hein? O Tributax dos nossos amigos Eduardo Sevilha e do Fábio Ferraz. Valeu por estar com a gente. E eu volto aqui na resenha com esse craque, né? Que parou de jogar e agora é gestor do Bauru Basquete. Fala um pouquinho sobre o nosso Bauru Basquete aí, que campanha espetacular
na NBB desse ano, né? Ficando numa posição espetacular. E a tua expectativa aí para a próxima temporada, Foi Vanderlei? uma temporada difícil, né? Uma temporada em que a gente, nos últimos anos, a gente vem perdendo um pouco de parceiro, de parceria, dos patrocínios. Então é sempre complicado você montar a equipe, uma equipe que Bauru quer uma equipe competitiva e necessita de uma equipe competitiva. Então tinha alguns jogadores que a gente entendia que eles iam se desenvolver durante a temporada, que foi o caso principalmente do Bright e do Anderson. Para mim, o Bright disparado, o grande destaque, né? Que ele jogou demais, né? Demais. Então, assim, a gente achava e entendia, acreditava que eles podiam render. Então, eles fizeram por onde, então foi um ano realmente muito bom. É óbvio que a gente sempre quer mais, mas eu acho que a gente ficar entre os 4 clubes do Brasil foi uma baita campanha. Então a gente já está aí tentando montar a equipe para a próxima temporada. E para o pessoal bauruense entender, né? Eu queria que o Vanderlei até falasse mais sobre isso. Gente, não é fácil com o orçamento que Bauru tem em comparação com outras cidades, como é o caso de Franca, como é o caso dos times do Rio, Flamengo, até o Vasco, né? A realidade é outra, gente, sabe? O próprio paulistano também tem. Hoje as equipes de futebol, as equipes tradicionais, os clubes sociais que são grandes, que nem o Minas, o Paulistano, o próprio Pinheiros, e a equipe de Franca, por conta do SESI, realmente eles têm um orçamento muito acima do que o Bauru hoje tem condição de captar. Óbvio que Bauru, nos anos do Pascoaloto, ele conseguiu equiparar um pouco esse orçamento, né? Mas hoje a gente entende que não dá. Então a gente tem que procurar ter muito mais criatividade, um pouco de paciência, porque a formação da equipe... Encontrar oportunidades. Uma formação que você consiga, com um orçamento muito menor, brigar... De igual para igual. De igual para igual com essas equipes. E é o que a gente vem fazendo, né? Se você vê nos últimos 2 anos, o ano passado, com o Guerra ainda, a gente foi campeão de um campeonato sul-americano, onde você tinha pelo menos 8 equipes com um orçamento infinitamente maior do que o nosso. E a gente conseguiu brigar e ser campeão. Esse ano, novamente, a gente ficar entre os 4. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir montar uma equipe competitiva. A gente está tendo alguns problemas, como todo ano nós temos, né? O Brasil hoje passa por um momento de insegurança total, né? Então, isso impacta direto os patrocínios das equipes, porque é o que primeiro a empresa vai se resguardar, né? Então, as equipes que vivem como as associações, como é o Bauru Basquete hoje, elas sofrem mais realmente. E você tocou no ponto aí, o Guerrinha, espetáculo, já teve com a gente aqui, o Jorge Guerra, um técnico multicampeão, importantíssimo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa transição com o Paulo Jaú, que inclusive ganhou o prêmio de melhor técnico. Como foi bem o Paulo Jaú, né? Tenho certeza que o Guerrinha ficou feliz por ele. Mas não tenha dúvida. Porque assim, o Paulo veio, né, para ser o assistente técnico. O Paulo Jaú já tinha trabalhado em algumas equipes como treinador, que foi em São José e no Unifacisa, porém com poucas oportunidades, né? É aquela história do treinador jovem querendo se colocar, então na primeira, segunda, terceira derrota já tem um problema. E aí, quando a gente sentou com ele para falar que o Guerra estava saindo e a gente ia efetivar ele, a primeira coisa que eu passei para ele é que, independente do resultado, a gente iria até o final. Ia ter o trabalho, ia poder... E ele iria ficar com a gente esse ano de novo. A gente não era que a gente ia ver como que ia ser o resultado, não. A gente acreditava, até porque a gente entende que o trabalho ele não acontece de um dia para o outro. Tem que ter um pouco de tempo para o treinador conseguir colocar a filosofia dele. E o Jaú foi um cara muito inteligente, ele foi muito inteligente nessa mudança que teve. Ele não, em nenhum momento você via ele querendo mudar tudo, muito pelo contrário. Pelo contrário. Ele entendeu seguiu a base. Que podia seguir e com uma personalidade bastante interessante, se tornou em um ano. É como você falou, hoje ele é um treinador que aposta, sem dúvida, que aposta bem feita, né? Com certeza. É um cara que estava no Sub-13 do Jacareí. Né? Ele estava dirigindo o Sub-13 do Jacareí. As informações dele sempre foram muito boas. Agora, precisava de uma oportunidade, precisa um pouco de tranquilidade também, né? Porque é como um jogador jovem, né?
Você pega um jogador jovem, se você coloca e vai encher de Pressionar pressão em cima dele, normalmente aquilo pode não dar certo. E é o que a gente não fez com ele, né? A gente tentou tirar essa pressão dele, tentou deixar ele tranquilo para poder trabalhar. A importância também dos jogadores, eu ia né? falar isso. Alex e Larry, pô, os dois deram. A gente via, isso você via na quadra, no jogo, né? Como eles davam uma tranquilidade no olhar, no conversar com o Paulo, até. Porque né? aí essa tranquilidade, tanto para o Paulo, com a comissão e para os jogadores, isso faz com que a equipe vá tomando corpo, vai criando realmente confiança para tornar uma equipe que consiga, mesmo com não tantos talentos, jogar de igual para igual com qualquer um. E foi que a equipe fez o campeonato todo. O segundo turno nosso, acho que a gente perdeu 2 jogos. Foi espetacular. Então, aí acabou, inclusive, aquela história que a gente ouvia muito. Tá vencendo muito na panela, mas... Não, pelo contrário. O segundo turno foi... Lugar, a equipe, como a gente falou, a equipe veio se fortalecendo, é o que a gente falou da tal da liga no primeiro bloco lá. Então, a equipe, você via que ali nos 3, 4 jogos que iniciou o segundo turno, que a equipe ia jogar de igual para igual com todo mundo. Então a gente ganhou do Flamengo em casa, ganhamos do Minas em casa. Foram jogos inesquecíveis. Foi uma temporada muito legal. Óbvio que poderia ter terminado de uma maneira melhor ainda. Só que aqueles 5 jogos contra o Vasco pesaram fisicamente. A nossa equipe era uma equipe limitada de quantidade trocas, de jogador. Então, quando a gente vai para aquele 5º jogo, realmente a gente já sabia que ia faltar. E teve também as contusões, a lesão do Bright e do Anderson, né? no 5º jogo. Então, 2 caras que eram fundamentais. Por muito jogo ali, estava muito jogo seguido. Já vem de uma temporada desgastante. A maior temporada do NBB, porque foi a temporada com 19 equipes. Então Nunca teve esse número. 36 jogos, então foi uma temporada desgastante. E que ali, no 5º jogo, com jogo dia sim, dia não praticamente... Realmente e pesa matou muito, né? a gente. Pesa para o Alex, pesa para todo mundo. Pesa para todo mundo. E aí, quando você não tem Bright e Anderson, realmente fica limitado. Sobre o Bright, que para mim foi o grande achado dessa temporada aí, e a gente espera que ele continue, isso até vai continuar. Vai continuar. Que ótima notícia para o torcedor do Dragão do Bauru Basquete. Como é que chega o Bright? Você recebe uma informação? Você busca imagem? Como é que... O Bright foi com Guerra. Foi o Guerra? Eu com Guerra sempre, né? Eu participo demais na formação, junto com o treinador. Tá. Acho que qualquer equipe não pode ser nem o gestor e nem o treinador. Tem que ser Tem que ser um conjunto para você ter uma visão um pouco mais ampla do que pode acontecer. Então a gente conversou bastante sobre o Bright. Mas já conhecia? Ele tinha jogado em alguns clubes aqui do Brasil. Mas não estava aqui. Em Fortaleza. Estava em Fortaleza. E a gente viu o potencial que ele tinha, né? Então, era um cara também que a gente precisou ter um pouco de cuidado. Ele chegou aqui, ele precisava de uma cirurgia. Então, ele já chegou... Quando ele chegou, o que nego falou mal, porque contrataram alguém que já para fazer uma cirurgia, aquela situação toda, mas fisicamente a gente já via que ele ia se recuperar bem, que era muito acima. Então, realmente deu tudo certo. Isso aí você vê num jogo contra o Fortaleza, você fala, nossa, ou você está vendo um jogo da NBB na televisão, você fala, os dois, né? Os dois. Você está ali antenado. Você fica vendo tudo que é jogo. É isso que eu ia te perguntar. Você tem que ver tudo. Vendo tudo. E aí, quando você joga pessoalmente, fica melhor ainda de ver. O Bright era um jogador que tinha a característica para jogar em Bauru. Que faltava... Para jogar em Bauru, porque Bauru é o que a gente fala, o Panela, ele é uma peça fundamental na equipe. Para a equipe. Aquela torcida é fundamental para a equipe. Então, é um ginásio, é uma cidade em que o jogo não pode ficar só armado. Esse jogo só armado... Não vai. No Panela, com aquela torcida toda apoiando. A transição é fundamental. Então, um jogo de transição para o Bauru Basquete sempre foi fundamental. O Panela, desde quando eu jogava, né, o contra-ataque, o jogo de transição, ele é fundamental. E quando você olha um armador como o Bright... Eu sou suspeito para falar total, até porque todo mundo sabe que o basquete não é o meu esporte número 1, é o tênis, é o futebol, mas eu falo por mim. Eu acho muito mais legal a vibração num contra-ataque ou numa jogada de transição do que naquele passa aqui, aquela jogada armada, sabe? Pivô para armador para o lado, arremessa. No estouro do Columbus a gente arremessa. Eu acho, e você sabe disso, a vibração da torcida não prefere tem que falar. Esse jogo de transição, ele é muito fica mais muito legal, mais óbvio, emocionante.
Então, ele tem essas características. Quando a gente também vai falar de um jogador, quando está vindo e tal, essas características são importantes para a equipe. Você vai ter equipe Pra que joga um entender, pouco mais em diferente. transição, uma equipe que joga mais tático. Então, aqui em Bauru, é fundamental. Então, a gente sabia que o Bright ia se tornar uma estrela aqui em Bauru. Como se tornou, né? Como foi um cara querido, fundamental. e todo mundo gosta, muito por conta do jeito, do estilo dele de jogo, né? E eu queria que você conversasse agora com todo mundo que está assistindo a gente, que, pô, tem que falar, tem que pedir, a gente tem que, primeiro, enaltecer que a panela está sempre lotada, né? O torcedor, Sim, a gente com não tem certeza. nem que falar. Esse ano o Bauru Basquete foi o terceiro de público do NBB, Porque não cabe mais. É isso aí. Se coubesse, se coubesse mais, a gente com certeza ia ser o primeiro. Então a torcida não tem o que falar, lota né? todo o jogo. Agora eu queria que você falasse um pouco para o patrocinador, para o possível, para o cara que pode ajudar, que tem condição. Eu acho que tá. A gente primeiro agradecer os parceiros nossos, né? Que seguem com a gente. Se você quiser falar os que estão parceiros, com todos. pô. Eu vou esquecer. Vai esquecer de com algum, certeza mas eu a vou gente esquecer. sabe. Então, são importantíssimos, né? A gente tem 2 Masters, que eles são fundamentais hoje, que é o Zoponi e a Unimed, que eles Tanto a Zoponi quanto a Unimed dão todo. Eles dão todo o apoio. Agora, a gente precisa o tempo todo. A gente anda na cidade, a gente fala com todos os empresários. Bauru é uma cidade onde os empresários realmente apoiam, viu, Du? É difícil você ver uma cidade... Difícil não, acho que não tem no Brasil uma cidade do tamanho de Bauru, com tanto de esporte que tem aqui. E é agora né? nos 3 maiores esportes, né? Ainda tem o futsal com a FIB, mas eu vou colocar os 3 maiores. O basquete, com o Bauru Basquete. O vôlei, com o SESI masculino e feminino. E o futebol com o Noroeste, no topo, né? No topo com certeza não tem, Du. Não tem mesmo. Uma situação dessa. Passa a ser uma coisa legal para a empresa. Para a empresa, né? Ela então, se identifica com a cidade, com com certeza. o torcedor. E assim, tem um nome muito legal, é o que você falou. Está muito enraizado em Bauru, né? O basquete. Muito forte. Tanto que eu vim morar aqui, não é à toa, né? Não é à toa, é a tua vida. Eu vim morar também, aqui porque né? as pessoas têm um carinho enorme comigo. Né? Tem um carinho muito maior da lembrança como atleta do que como dirigente. Mas não tenha dúvida. Eu, quando parei, eu falei, né, a maioria dos atletas, quando para, você vai virar treinador e tal. Quando eu me tornei dirigente, que foi na CBB, eu já sabia que eu ia sofrer o que eu sofro, né? Então, as pessoas com carinho, é um carinho enorme de quando eu jogava aqui. Então, isso não tem preço. E lembram até hoje, Du. É impressionante. Não tenha dúvida. Tá? Então, tem um carinho. Então, e a história do basquete de Bauru começa com o Luso, pô. É isso. Sabe? Eu vi Oscar, eu vi Carioquinha. A cidade jogar. gosta de basquete. Não, né? sempre foi, né, um negócio... E tanto feminino quanto masculino. Os tanto dois, que você os tem dois. em Bauru morando, várias vezes atletas que moram em Bauru. Sem dúvida alguma. Né? Então, que é uma coisa, você vê que é uma cidade diferente também. Porque o ex-atleta que veio, como eu vim, para falar o tempo todo, depois, mesmo quando eu saí daqui, que eu ia voltar a morar em Bauru, é porque a cidade realmente abraça, acolhe e dá carinho, e a gente se sente realmente em casa. Eu me sinto um cidadão bauruense. Sensacional. E não tenha dúvida, viu? Não tenha dúvida disso. E, então, quem puder ajudar, né, o Bauru Basquete, com certeza, da maneira que puder, porque... A gente é muito flexível. Leva o nome de Bauru, da maneira... Às vezes não tem muita coisa, mas dá para... Conversa lá com o pessoal da diretoria, que eu acho que é muito importante, traz para a empresa agrega muito para a empresa, né? Com certeza. E o Bauru Basquete, e agora eu queria falar sobre essa notícia espetacular. Nós estamos gravando esse programa no dia 11 de julho, né? As Olimpíadas de Paris começam no final do mês, dia 27, se eu não me engano, né? Mas o Brasil no basquete já estreia antes. E o basquete masculino brasileiro conquistou a vaga para as Olimpíadas. Que coisa para os Jogos Olímpicos, que coisa fantástica para todo mundo que gosta, né, Com certeza, para todo mundo que gosta, para a gente ainda que vive do basquete mais ainda, né? É importante a modalidade não ficar fora da Olimpíada. Muito né? importante. Então, né? E parabenizar demais, né, os jogadores, a comissão técnica, né, os dirigentes, porque não era fácil. Pô, para mim, a hora que eu vi o grupo, né? Que era muito difícil, a Letônia vinha fazendo bons campeonatos, bons jogos, a Letônia em casa é um adversário fortíssimo, então a gente sabia da dificuldade. E tudo, inclusive, quando tem que ser, né? Porque a Letônia tem o craque do time, jogando no Boston Celtics, fazendo final da NBA,
e sofre uma contusão, machuca, né? Infelizmente para a Letônia, mas felizmente para o Brasil, certeza, né? porque Isso aí o jogador sente que, opa, agora a gente tem uma chance real, como né? o Pozinski, ele faz Mudava uma o diferença jogo, né? enorme. É óbvio que não é a certeza, mas que deixa uma brecha no caminho. Com certeza isso dá mais confiança para a equipe. Né? A equipe, aquele primeiro quarto que o Brasil fez... Contra a Letônia é algo para guardar. Diferente do Vanderlei, que não guarda, esse daí tem que guardar. É que hoje fica mais fácil, fica mais fácil, tá tudo, né? Tá no YouTube, internet, tá no lugar todo. Mas realmente foi eu não lembro da seleção jogar um primeiro quarto. E eu fiquei 8 anos na seleção, hein? De 2009 até 2017 eu estava na confederação, mas um primeiro quarto daquela maneira que já decidiu o jogo ali. E você então... fala muito de encaixe, da liga. Eu acho que essa mistura dos jogadores mais experientes, como é o caso do Marcelinho Huertas, por exemplo, né? Com a molecada aí que deu muito certo, né? Deu muito certo, é uma equipe forte, né? E o Iago, eu acho que é um cara, mesmo machucado, ele foi muito importante nessa campanha. Muito. E o Caboclo hoje é um jogador muito diferente. Diferente mesmo, muito. Né? É um jogador de nível internacional, é um jogador que podia estar em times bons da NBA, em times de primeira linha da Europa, né? Fisicamente, então, porque fisicamente é um monstro, e tecnicamente, né? Porque ele tem uma qualidade técnica muito boa para aquele tamanho que ele tem, né? Ele é um cara de mais de 2,30 de envergadura. É um cara realmente, né? com a parte física e técnica de primeiro nível. Como tudo isso mudou no basquete, né, Vanderlei? Porque nos décadas de 70, 80, o pessoal mais de 2 metros era lento, os movimentos eram demorados. Hoje você pega todo mundo veloz, todo mundo muito joga veloz, aberto, todo né? mundo arremessa. É um jogo completamente diferente. E você vê como né? é completo o Caboclo nesse sentido, né? Total. Ele arremessa de 3. Total, jogador moderno. Ele pode jogar de 3, de 4, de 5. Ele joga de pivô, joga de ala. É um cara. Realmente, para a seleção brasileira hoje... Explica para quem está ouvindo o que é o 3, o 4 e o 5. O 5 é o pivô. O 5 é o pivô, o 4 é o grandão, fica parado. É o pivô lateral, né? E o 3 é o ala. O Caboclo é um cara que pode jogar em qualquer lugar que você coloca então, ele se vira. Ele realmente, óbvio que o Léo Mendel fez um também um destaque. Então o Jorginho nesse jogo foi fundamental. Foi fundamental. Agora, o Caboclo, realmente, ele é um cara muito acima da média. O Brasil hoje, ele é um cara que pode levar o Brasil a pensar em coisas grandes. E a gente ama a Olimpíada, né? Porque aí o brasileiro fica... expert em todo esporte, todo né? Esporte. Agora não é só futebol. Não, agora para. Tiro com natação, tiro com arco, natação, aquele badminton, a gente sabe tudo, né? Vira especialista, mas não há dúvida de que existe um trio de esportes, né? Que é o basquete, o vôlei e o futebol, que são vamos dizer assim, o que mais chama a atenção do brasileiro. Sempre falei isso. Até que tem aquela brincadeira que, o cara joga 12 jogos para ser campeão e conta uma medalha de ouro, né? E o cara no atletismo, na ginástica olímpica, pode levar, na natação, pode levar 8, 9, 7 medalhas. Eu sempre achei isso uma coisa bem... A ser discutida. A ser discutida, mas não vai mudar agora, não será nós falando que irá mudar. Mas como para mim não tem o futebol e o basquete vai ter o Brasil e terá... um Dream Team na acepção da palavra, né? Esse ano qual que é a tua expectativa? Esse ano é muito difícil os Estados Unidos não ser campeão, né? Pode apostar. Porque eles levaram o que tem de melhor ali. Pelo menos 8 melhores estão ali e parece que eles estão concentrados, né? Para querer ganhar, né? E explica para quem está assistindo com a gente a diferença entre o basquete da NBA e o basquete FIBA, que é o das Olimpíadas. Por que não será? Porque se você ver pela NBA, não tem nem que discutir. Mas por que será um pouco diferente a NBA do pessoal entender? Edu, a gente estava conversando, né? A grande diferença para o cara que joga na NBA e para quem vem para o basquete FIBA é a marcação. Porque na NBA você não pode ter ajudas. Então a ajuda ela é muito limitada. Então o garrafão, normalmente, ele está sempre muito mais aberto. Você vai infiltrar com muito mais facilidade. E por que é feito isso?
Para O espetáculo. espetáculo. Porque o americano não é Exatamente tonto. isso, não é? Então ele quer ver o Ele quer ver LeBron ponto, James ele jogar quer ver- e fazer. Ele não quer que tenha muita ajuda em cima do LeBron James. Ele quer que aquele jogador franchise lá da franquia, ele jogue toda noite, porque eu vou pagar o meu ingresso e eu tenho que ir lá ver aquele jogador. Senão, Naquele não dia vou. lá, se você dobrar nele o tempo todo e ele Ele não não jogar, vai jogar, eu acabou. vai perder o impacto. Então, no jogo FIBA, não tem isso. No jogo FIBA, essas ajudas, elas realmente... Podem e devem acontecer. Elas acontecem muito mais. Então, a fazer cesta no jogo FIBA é muito mais complicado. Tanto que a gente brincou, o jogo de hoje, de ontem Só dos para Estados entender, Unidos os Estados com o Unidos Canadá, fez um amistoso com o Canadá na foi noite anterior. 86-72, um placar muito mais próximo Então, para do que a quem gente está acostumado. esperava um massacre em todos os jogos, a marcação vai ser o grande diferencial para o jogador americano, né? Eles sofrem um pouco nisso. Então, é isso que eles tentam se adaptar nesse mês de A treinamento. marcação de faltas também é diferente, não é? Na NBA, o contato é mais permitido do que na o FIBA. jogo Estou FIBA. errado? É, mais ou menos. Talvez nisso, porque no jogo da NBA eles ficam mais individualizados, no jogo FIBA fica menos. Então pode dar uma sensação de diferença Tá. disso. Mas basicamente isso a falta ela é a mesma. Basicamente é essa marcação, essas ajudas Que e vão o tempo, né? que- O tempo que na Na NBA, 48 minutos. e pô. no jogo FIBA são 40, né? Então, Então, eu acho tem algumas assim, coisinhas, a linha de 3 é um pouquinho mais próxima, mas essas situações todas elas são muito mais tranquilas de se adaptar. Já essa marcação, ela realmente diferencia demais, né, o basquete FIBA. E já que falamos dos Estados Unidos, eu quero só falar do grupo do Brasil, você que entende tudo de basquete. Brasil, França, Alemanha e Japão. Tá? Tem chance de passar, até porque passa um terceiro colocado. Passam- melhor, os são- 4, né? Os 3. São 3 grupos de 4, Dois então melhores. passa 2 melhores terceiros Terceiros, colocados. Mas aí você vai cair com um jogo que é meio que vai complicado. pegar o complicado. Mas, Qual que é a cara, tua ideia sobre esses jogos aí? O que o Brasil pode... eu acho que a França jogando em casa com todo mundo que está também é uma equipe muito difícil. Ela é se você Favorita. pensar, ela é muito favorita hoje contra o Brasil numa E situação não só normal. contra o Brasil, Não, talvez com todos, contra a talvez. grande maioria. Talvez Né? com Canadá e Estados Porque Unidos. o moleque lá, o draftado número 1 Bamaia lá, tá no que time, fez então. uma NBA, É um a jogador primeira muito dele, diferente, né? Vai diferente impactar demais, né? Demais. Então, agora, um jogo contra a Alemanha... é um jogo ganhável. É, com certeza é. É um jogo que dá para sonhar. Eu acho que o Brasil está indo com uma confiança grande. Acho que é um grupo até em termos mais fácil do que os outros com grupos, certeza. né? É um jogo que O Japão é para ganhar. É um jogo para ganhar do Japão e um jogo de um dia que você pode estar num dia bom e ganhar da Alemanha. Tem isso no basquete de verdade, Muito, né? Mais muito. do que... Esse primeiro quarto do Brasil é um primeiro quarto contra a Letônia Que não existe, né? que é muito difícil fazer de novo. Contra qualquer, não é contra Porque ele. se você joga contra a Alemanha e faz um primeiro quarto daquele Acabou de novo, o jogo. você tem chance de ganhar o jogo. Então, como não é playoff, é um dia, tem chance Porque o de... playoff tira um jogo só iguala as forças, né? É isso. Então, uma Olimpíada depende muito do dia. Então, o Brasil está com essa confiança. Ele tem a vantagem de estar um mês antes também treinando. Que né? o pessoal vai chegar agora. O fato pra de treinar. você ter jogado um campeonato desse, você pode pensar com um copo cheio. Sim, Você tem que pode ser falar, copo cheio. eu vou chegar com Evolução, ritmo de jogo, eu vou chegar entrosamento. com mais ritmo do que os outros que se juntaram agora. Então, o Brasil pode tirar vantagem disso. Eu acredito que a gente possa fazer um bom papel. Bom papel e se vencer a Alemanha, mais chance Aí no ainda. cruzamento pode você até pode pegar pegar um um time que você cruzamento pode mais até tranquilo e imaginar ficar entre os quatro e entre brigar os por uma quatro, medalha. seria espetacular, Seria espetacular né? e a gente Seria tem que sonhar espetacular. com isso. E acho que depois de tanto tempo, como é bom ver o basquete brasileiro. Ó, sério, o nível da NBB cresceu demais, né? Sim, sim. Do com NBB, certeza, né? com Cresceu certeza. demais. E acho que isso também, acho que o crescimento do nível do NBB, tanto que jogador do Franca lá, Sim. que acho que traz um plus para a seleção, Com né? certeza, o Lucas Dias hoje Lucas é titular Dias é da seleção, titular e jogando muito, bem, né? Jogando bem, fazendo um bom campeonato. Então, com certeza é uma somatória, né, Edu? Dá para As sonhar. coisas dá para sonhar, vamos sonhar. Ó, eu conversei aqui com Vanderlei, que jogador que foi, hoje gestor, trabalhando muito bem à frente do Bauru Basquete. Não esqueça, quem quiser, continue apoiando no ginásio, na panela de pressão, ajudando sempre o Bauru Basquete, mas o empresário que puder, as portas do Bauru Basquete estão abertas. Obrigado, viu, Vanderlei? Obrigado mesmo, obrigado, cara. Foi um e prazer. Obrigado você, obrigado por colocar a gente aqui falando um pouquinho Não, do basquete, sempre do Bauru tem que Basquete. falar. A gente que tem que agradecer um cara que nem você, que é um apaixonado pelo esporte. Tamo junto.
FIB Esportes fica aqui por hoje. Semana que vem a gente volta. Valeu!